Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro que, olha, é transformador, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. A proposta aqui é entender o que de verdade diferencia as pessoas que acumulam riqueza das que não conseguem. O livro já começa com aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que tem gente que parece que enriquece com uma facilidade incrível, enquanto outras pessoas passam a vida inteira batalhando e não saem do lugar? A resposta, segundo o autor, não é educação, não é inteligência e nem é sorte. Então, qual é o segredo? E a resposta, de acordo com Eker, é bem surpreendente. Não está no mundo exterior. Não tem a ver com as ações que se compram ou negócio que se abre. O segredo, na verdade, está dentro da gente, na nossa programação interna sobre dinheiro. É o que ele chama de modelo de dinheiro. E aqui está o ponto-chave. Uma pessoa pode ter todo o conhecimento técnico do mundo sobre finanças, mas se o software mental dela estiver programado para a escassez, para o fracasso, é esse resultado que ela vai ter. Não tem como fugir. Pensa no modelo de dinheiro como se fosse a planta de uma casa. É um projeto, um plano já estabelecido que está lá no subconsciente e que dita o resultado final. Se a planta de uma casa tem problemas estruturais, não adianta pintar a parede ou trocar a janela. O problema é mais fundo. Com dinheiro, a lógica é a mesma. A analogia que o livro usa para explicar isso é simplesmente perfeita, a das raízes e frutos. Os nossos resultados financeiros, o dinheiro na conta, os bens, tudo isso são os frutos. Mas o que causa os frutos são as raízes, o que está debaixo da terra, no nosso mundo interior. Para mudar os frutos, não adianta focar neles, é preciso ir lá fundo e cuidar das raízes. E isso nos leva a uma fórmula que ele chama de processo de manifestação. Funciona assim, ó. A nossa programação, lá da infância, leva aos nossos pensamentos. Os pensamentos geram os sentimentos. Os sentimentos nos levam a tomar certas ações. E, por fim, as ações criam os nossos resultados. Então, para mudar os resultados lá na conta, é preciso voltar para o começo de tudo, a programação. Certo? Se a chave de tudo é a programação, a próxima pergunta é bem óbvia. De onde ela vem? Como é que isso foi instalado na nossa mente? O Eker identifica 3 formas principais de condicionamento que todo mundo recebe na infância. Primeiro, a programação verbal, que é basicamente o que se ouvia sobre dinheiro. Segundo, os exemplos, ou seja, o que se via os pais e outras pessoas fazendo. E terceiro, os episódios específicos, que são as experiências que cada um vivenciou. A programação verbal é uma coisa muito, muito poderosa. Pensa só, quantas vezes a gente não ouve frases como essa? Se a mente de alguém associa a palavra rico com ganancioso, que é algo visto como negativo, essa pessoa vai se auto-sabotar. É como se a mente a protegesse de se tornar alguém mau, impedindo que ela enriqueça. O poder dos exemplos também é gigante. O próprio autor conta que o pai dele tinha uma reação super negativa ao mercado de ações. O resultado? Inconscientemente, o T. Harv Eker estava programado para perder dinheiro com ações, só para validar a crença do pai dele. É impressionante. Ok, já identificamos o problema. Mas e a solução? Como é que a gente faz para se reprogramar para o sucesso? É exatamente aqui que o livro introduz os arquivos de riqueza. Vamos dar uma olhada no primeiro arquivo. A mentalidade de escassez adota o papel de vítima. A culpa é da economia, do governo, do chefe, de qualquer um. Por outro lado, a mentalidade rica assume total responsabilidade. Acredita que está no controle que cria o próprio sucesso. A frase do livro é forte. Não existem vítimas ricas. Agora, o segundo arquivo. A diferença aqui é gritante, é sobre como se joga o jogo do dinheiro. Pessoas com mentalidade de escassez jogam na defensiva. O objetivo é a sobrevivência, a segurança. Já as pessoas de mentalidade rica, elas jogam para ganhar. A meta delas não é só pagar as contas, é a grande fortuna, a abundância total. Mas mesmo com a mentalidade certa, ainda existe um passo final. Um passo que, segundo o autor, separa quem só gostaria de ser rico de quem realmente se torna. Eker descreve 3 níveis de desejo. O primeiro e o mais fraco de todos é simplesmente querer. Bilhões de pessoas no mundo querem ser ricas, mas a gente sabe que só o desejo por si só não leva a lugar nenhum. O segundo nível já é mais forte. É uma decisão consciente. É dizer, eu escolho ser rico. Isso já mostra uma intenção, uma responsabilidade maior. Mas ainda falta um ingrediente crucial. E aqui está o ponto decisivo.
O nível 3, o comprometimento total e incondicional. É a mentalidade do guerreiro. Não tem desculpa, não tem se, não tem mas. É uma dedicação absoluta para fazer o que for preciso para alcançar a riqueza. E é esse nível de compromisso que, segundo o livro, o universo acaba recompensando. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. Depois de entender esses conceitos todos, a pergunta que fica é: o que o modelo financeiro de uma pessoa, a sua programação interna, diz sobre ela? E mais importante ainda, será que é possível se comprometer de verdade a reescrever